Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos aqui para mais um estudo abençoado e abençoador para as nossas vidas. Como vocês têm acompanhado aí, se você não tem acompanhado, você está tendo a oportunidade agora de ir lá, entrar nesse canal e divulgar esses estudos. Está super legal. Nós estamos estudando o livro de Esther. Já estamos no 5º estudo e você tem a oportunidade de caminhar com a gente. Vai lá, assiste o número 1, número 2, número 3. Tem a oportunidade de caminhar com a gente até esse presente momento aqui. Nós somos a MPR, Ministério Projeto Restauração, o Aurino de Saleitão, 259, Jockey, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não sei de onde você está nos assistindo. Você pode deixar aí nos seus comentários, aí nos nossos comentários aí, de onde você está nos assistindo. Se desejar, por algum motivo, não sei por qual, fazer algum contato com a gente, com certeza no nosso canal, em algum lugar, tem ali o nosso telefone, ali, o telefone de alguém da equipe. Faça contato com a gente, venha nos visitar, será uma honra, um prazer te receber. Pois bem, estamos aqui, eu e algumas meninas, como todas as sextas-feiras, ou quase todas. Às vezes acontece algum imprevisto, a gente não faz na sexta, faz na quinta, mas em algum momento nós estamos aqui para estudarmos a Bíblia, com a nossa simplicidade de lermos e deixar com que Deus fale ao nosso coração, e com isso, utilizando, né, dessa tecnologia magnífica que nós temos hoje, que você de casa também participe. Não hoje, amanhã, depois, em algum momento, não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo. Hoje são dia 9 hoje? Sim. 9 de agosto de 2024. Pode ser que daqui a 1 ano, 2, 10, 20 anos depois você vai estar assistindo esse vídeo. E que bom que te alcançou na noite deste dia. Amém? Então nós estamos estudando o livro de Esther, com alguma diferença bem legal que nós temos observado aqui, estudo após estudo, que o Senhor nos deu por esse tempo, estudar o livro de Esther de trás para frente. Como assim? Começamos a estudar o livro de Esther, nós, mulheres aqui do Ministério Projeto Restauração, começamos a estudar o livro de Esther, vivenciando a festa de Purim, né? O último capítulo do livro de Esther nos leva a uma festa que os judeus celebram anualmente, a festa de Purim, a festa do livramento, a festa da reviravolta. E foi lindo o que Deus fez conosco aqui, vivenciarmos a noite de Purim aqui, por mais que tentamos de tudo adaptar algumas coisas para fazer lembrar, né? É óbvio, fazer lembrar o que é Purim, mas para nós teve uma diferença muito grande, porque nós sentimos uma espiritualidade daqueles dias, sentimos que Deus fez nos dias atuais, em cada uma de nós, uma liberação, uma libertação, um livramento. Deus fez algo assim para cada uma que participou. E depois disso viemos para cá, para o estúdio da MPR, onde você está nos assistindo, e começamos a estudar algo bem diferencial, porque viemos estudando os personagens do livro de Esther, né? E viemos trilhando um caminho. Se você clicar aí nos vídeos, você vai ver que nós estudamos personagem após personagem e fomos crescendo com eles. Deus foi nos dando tema, né? O Espírito do Senhor foi nos dando alguns temas que nos fez crescer como pessoa, como cristãos. E a Bíblia é isso. A Bíblia é viva. A Bíblia traz para nós a revelação do Espírito e ela faz com que nós venhamos a nos adequar ao contexto bíblico e trazer para nós ensinos, revelações fortes que nos ensinem a viver como cristãos. Pois bem, hoje nós estamos com essa personagem que você que já tem acompanhado, e as nossas irmãs aqui também, já estávamos para lá de que esperando, né? Viemos personagem após personagem, deixamos essa personagem maravilhosa para tratar na noite deste dia, Esther. E o porquê não dizer a jovem Hadassa, né? Vamos começar com a jovem Hadassa. E nós temos aqui um combinado entre nós. Nós temos 60 minutos, agora não mais 60 minutos, devamos ter aí 50 minutos para distribuirmos um conteúdo que nós dividimos assim. Primeiro nós vamos falar de um conteúdo histórico, depois nós vamos tratar
desse conteúdo nas nossas vidas e depois nós vamos ter uma conclusão desse conteúdo. Amém? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther. Você que está em casa aí, tiver uma Bíblia, nos acompanhe. Se você, por algum motivo, não possui uma Bíblia, pode pegar e abre no Google aí, e abre o texto bíblico que estamos por ler por estes momentos. E vamos acompanhar a leitura que nos é proposta aqui. Capítulo de número 2, versículo de número 5 em diante, nós vamos encontrar essa jovem que dissemos, né? Hadassa. Bem, o versículo de número 5 diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Já estudamos sobre ele aqui, né? Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E o versículo de número 7 diz assim: este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Por enquanto, só até aí, e nós vamos falar um pouquinho dessa jovem Hadassa, né? E também do contexto em que ela vivia até esse presente momento. Nós sabemos que o livro de Esther, ele nos dá um belo ensinamento de um tempo em que os judeus estavam ainda vivendo como cativos, né? Já não era uma escravidão propriamente dita, mas eles tinham sido levados, e foi o segundo cativeiro, o cativeiro da Babilônia, eles haviam sido levados, muitos deles haviam sido levados de sua terra em cativeiro, e Esther, Mardoqueu e tantos outros, né, que nós acompanhamos na Bíblia Sagrada, foram levados como escravos, como pessoas cativas para este lugar, para a Babilônia. Nessa altura, o que a Bíblia está dizendo para nós é que nesse contexto de escravidão, nesse contexto de privação do seu povo, e inclusive privação de pai e mãe, Hadassa estava sendo criada pelo seu tio, né, pelo seu primo, Mardoqueu. E a gente já vê uma jovem aí, privada de suas origens, de sua família, do seu local de convivência, vivendo em um outro lugar, debaixo da condição de escravidão, mas que tem uma proposta aí, quem acompanha o livro todo, uma proposta de ser uma grande mulher e uma mulher usada por Deus. Agora, como em meio a um contexto desse, alguém se prepara para um futuro brilhante, pode-se dizer, né? A gente sabe que daqui a pouquinho a gente está partindo para o tema principal, para estar abrindo aqui, né? Por enquanto você está vendo aí, vocês estão vendo aí as meninas quietas, e aí como é que vai ficar? Mas esse primeiro instante a gente dá o pano de fundo, a gente fala do que vamos falar, e daqui a pouco as perguntas surgem, né? E você de casa também. E a primeira pergunta que surge é essa: como alguém se prepara para viver um tempo brilhante debaixo de um contexto como esse, por exemplo, de escravidão, né? Como alguém pode acreditar que pode ser alguma coisa na vida vivendo sob essa opressão, né? Sem pai, sem mãe, vivendo na condição de alguém que teve misericórdia dela e desapropriada da sua terra, pode ser, dos seus parentes, do seu local de origem. Como? Você acha que seria fácil? Você de casa acha que é fácil ou que foi fácil para Esther? Eu gostaria que você tentasse imaginar como essa menina esteve até essa idade.
E aí o livro segue um pouquinho. Quem é que gostaria de falar um pouquinho acerca do que aconteceu depois com as suas próprias palavras? Alguém aqui ousa falar um pouquinho do que aconteceu com a Darça depois? Pode ser com as suas próprias palavras, não precisa centralizar, porque a gente tem alguns outros versículos. Vamos lá, alguém quer me ajudar? Acho que a palavra principal que passa na minha mente quando eu vejo esse início de contexto é fé. Porque é literalmente a certeza de coisas que não se veem. Porque é impossível, num contexto que ela se encontra nesse momento, tanto ela quanto o seu tio vê alguma esperança de algo grande. Acho que no máximo eu poderia, tipo, não, vamos lá ter uma vida digna, vamos trabalhar, vamos sobreviver, mas ver algo grande é muito complicado, e a gente vê isso também na nossa realidade. Porque dependendo do contexto que você está inserido, se você está dentro de uma comunidade, de algum lugar mais carente, você vê que a gente vê nos nossos jovens a mesma coisa. Também estão inseridos em realidades que é impossível, que no máximo você sobrevive. E quando você vê alguém se destacar, você vê que a palavra é fé. Um dia eu tive fé. Um dia alguém acreditou. Então, eu acho que está bem relacionado a isso, a fé. A fé. E a proposta também, né, que a gente vê, as propostas são tão poucas de crescimento, de fazer alguém chegar em algum lugar, né? E como a Yasmin falou, quem se destaca tem que ter tido bastante fé, né? E Esther, ela precisou disso aí. E o que aconteceu com Esther, com a Darça, depois desse tempo aí? Tempo que até aqui nós lemos que ela estava sendo criada por Mardoqueu, né? Que era o seu tio. E o que aconteceu com Esther depois desse tempo aí? A gente sabe que a gente já estudou uma outra personagem aqui, e hoje era de se esperar que a gente fosse entrando e entregando os personagens aos pouquinhos, né? Já falamos aí de Mardoqueu, e aí a gente vê uma outra personagem aqui, porque paralelo a essa criação de Esther, a gente tem aí Vasti, que conseguiu chegar a um topo de, acredito que o desejo de toda mulher em Suzã, o desejo de toda mulher ali, né, na Babilônia, era realmente chegar, quem sabe um dia, você uma das meninas da rainha, porque já existia uma rainha, Vasti. E a gente vê Vasti sendo deposta do seu cargo de rainha, do seu lugar de rainha. Vasti perdendo a coroa. Mas como a gente já estudou, e se você estiver interessado, você vai lá nos vídeos, vai procurar lá o vídeo sobre Vasti e vai ver o que, né, Deus falou aqui nessa mesa conosco. Vasti perde a coroa e, paralelo a isso, a Darça se torna uma linda mulher. Já não é mais uma menina, fora criada por Mardoqueu, muito bem cuidada, muito bem guardada, preparada, uma linda mulher. E então o rei decide no seu coração, junto ali ao conselho de alguns principais, né, que estavam ao lado dele, oficiais, ele decide no seu coração, 3 anos depois, se eu não me engano, gente, podem me ajudar, gente. 3 anos depois, o rei decide colocar uma no lugar de Vasti. E começa o que a gente falou? Uma seleção. Uma seleção. Né? Uma seleção das melhores meninas de Suzã ali, das mais bonitas, das puras, virgens. E lá está ela na fila, né, para ser uma das preparadas e para ser, talvez, selecionada como a nova rainha. E foram muitas mulheres, não me recordo o número de mulheres, se a Bíblia diz quantas mulheres foram, e eu só me recordei aqui agora há pouco que foram 12 meses, correto? 7 mulheres em 12 meses. 7 mulheres em 12 meses. 7 é um número bom, hein? 7 mulheres em 12 meses, 1 ano de preparo. Fala aí, meninas, como que vocês acham que foi esse preparo? Como estaria o coração de Hadassah nesse momento? Né? Teve lá uma ajudinha de um homem com o nome de Hegai, né, que achou graça na Esther
e lhe dava um preparo. E aí, quando tudo parecia que chegamos aonde precisamos chegar, que é na fila para ser escolhido ou não, né? Como é que fica o coração de Hadassa, né? Como é que fica o coração de Mardoqueu nesse momento onde ela pode estar sendo escolhida de judia e exilada na posição de exílio, né, para rainha da Babilônia. E aí, alguém quer falar? Eu acredito que Esther deveria ser uma moça igual, como a Yasmin falou, igual muitas que a gente conhece. E o coração dela, né? Eu me colocando no lugar dela, o coração dela deveria estar ansioso. Uhum. Eu vou ser escolhida ou não? O que acontece depois disso, né? E a vida de Esther é uma vida de superação. Desde cedo é uma vida de superação. Ela teve que superar a falta da mãe. Né, foi criada como se fosse filha de Mardoqueu, mas superou a falta da mãe, superou a falta do pai. Ela sabia que ela não tinha os pais ali, né? Ela sabia que ela não estava na terra dela, na cultura dela. Ela sabia que, acredito eu, que a qualquer momento eles estavam sendo observados, porque era um povo que não era dali. Então a vida de Esther foi de superação. E aí chegar numa fila com mais algumas mulheres, mais meia dúzia de mulheres, para ser escolhida, eu vou ser escolhida ou não vou ser, acredito que ela tenha ficado, né, na expectativa, igual qualquer outra mulher, de repente, ficaria, e coloco essa palavra na vida dela, né? Superação. Superou mais uma vez a fila para se transformar em rainha. Legal. Gente, olha o que diz aqui o versículo de número 8 e 9. Eu quero muito que vocês falem comigo, gente, porque enquanto vocês falam, eu vou me situando aqui nos versículos que foram separados aqui. O versículo 8 e 9. Alguém que queira ler? Minha Bíblia é uma tradução muito bem diferente. Versículo 8 e 9. 2? Do 2. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe seus enfeites e seus alimentos, como também e lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Que coisa! Quando Deus está no negócio, gente, esse versículo de número 8 e 9 já aponta assim, é como se você está num caminho e você precisa dar prosseguimento àquele caminho e alguém te põe a mão nas costas, sabe? Vai te dando aquela forcinha. Né? Eu acho que Esther, ela sentiu isso, né? Poxa, já no primeiro instante, ela achar graça aos olhos daquele que estava responsável para preparar as mulheres que iriam à presença do rei, né? E você vê que, poxa, tem algo a meu favor. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar numa situação que vocês, a princípio, de repente, não acreditavam que podia chegar em algum lugar e Deus dá um detalhe que você sente assim, tem algo a meu favor. Tem algo a meu favor. Né? E a gente está chegando aí aos 20 minutos, então a gente já vai ter que sair do contexto histórico, mas não dá ainda, Yasmin. Vou precisar pelo menos de mais uns 10 minutinhos aí, depois a gente faz. Até porque a gente já abriu para comentários, né? Já. Então ainda falta o tema. Então, até esse momento, Esther se apresenta ali para ser tratada em 1 ano. E fora escolhida rainha. Vamos lá, o momento em que... Versículo 17. Não, 16 e 17, perdão. Pode continuar, Ju? Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet,
no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs-se a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de paz. Olha, pronto, né? Aquilo que era só um sinalzinho de presença divina, inspirando aquele momento, empurrando aquele momento, aquilo que era só um sinalzinho, agora tem a mão de Deus. A gente até já falou em outros momentos aqui que o livro de Esther, ele é um livro que você não vê falar em Deus, né? Mas você vê Deus nas entrelinhas. Você vê Deus agindo no silêncio, sem mostrar o nome de Deus. Então, como eu disse, havia uma mão empurrando Esther, a ponto do eunuco, que era responsável para cuidar das mulheres que se apresentariam ao rei, achou graça em Esther e preparou Esther, né? E agora ela se apresenta ao rei. E o interessante também, que eu perdi o versículo aqui, mas tem um versículo que nos mostra que Esther, na hora que ela foi levada ao rei, ela não quis nada. Ela não pediu nada. Ela podia pedir acessórios, né? Ela podia pedir tudo que estava à disposição dela, mas ela não pediu nada. Se alguém achar, depois pode até falar, né? É o 15. É o 15? Ela foi instruída, né, a não pedir nada. Olha só, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos os viam. Ela foi instruída por Hegai, né? Ela foi instruída, inclusive, por este eunuco Hegai, ó, não pede nada. Não sei, você tá linda do jeito que tá. A obediência fez toda a diferença na vida dela. Poxa. Ela não declarou seu povo lá atrás, obediência ao tio dela. Quando chegou lá dentro, ela teve um outro mentor, que foi o Hegai, e ela continua seguindo aquilo que ela está sendo orientada. Sim. Você não vê ela, apesar de... Ela é uma mulher forte, tanto é que na hora de pedir o jejum, de orientar, se posicionar, ela se posicionou. Mas apesar dela ser uma mulher forte, ela, nos momentos certos, ela entendeu que precisava de orientação e seguiu. E interessante que ela, com essa postura de não só obediência, você falou uma palavra aí, mentor, né? Sim. De aceitar a mentoria de ambos, né? Com essa postura, é uma palavra que se usa muito nos dias atuais, né? E pessoas que têm os seus mentores, não só na igreja, em todos os aspectos, às vezes no local de trabalho. Sim. Você tem alguém que você entra e fala, ó, essa pessoa aqui vai ser o seu mentor para poder te instruir de como você vai ser uma boa profissional nessa empresa. E aí você já olha aquele mentor e fala, pô, vou entrar debaixo dessa, né? Se é essa pessoa aqui, é essa pessoa que vai me instruir. E quando você não faz isso, né, a desobediência ou a não autorização daquela vida sobre a sua vai te causar um transtorno ali naquela caminhada. Você vai perder o fio da meada. E ela entendeu isso, fez o que você citou aqui, a obediência, e achou graça nos olhos de todos que o viam. Olha, até ali só faltava o rei. Mas todos, acredito que até as outras mulheres já deviam falar, perdi, meu amor. Quando Esther passava, acho que até as outras mulheres, não tem como competir com essa mulher, não, cara. Ela sem acessório nenhum, ela é linda, sem acessório nenhum, ela né? Eu não escolheria a minha, eu escolheria ela. E se olhar o contexto dela, ela foi criada por um tio, então veio de um outro povo, a probabilidade de olhar e dizer assim, caraca, agora eu tenho um mundo na minha frente, eu posso escolher, eu posso pegar. Não, mas foi orientada. Humildade. Ela foi simples e humilde desde o princípio. A beleza dela consistia. Porque é como você falou, ela poderia estar ali recatada, bem tímida, porque pelo fato dela não ter sido criada nem com mãe, nem com pai, ter sido criada por um tio primo, e
E não só isso, ainda ser orientada a não pronunciar o seu nome verdadeiro, a não pronunciar de que povo era. Então ela provavelmente num lugar estranho, com pessoas que ela provavelmente, filhinho, em outras palavras, né, filhinho de mamãe, filhinho de papai, ali se sentindo, e ela o tempo todo ali humilde, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca vou ser escolhida. Então eu acredito que isso deve ter passado várias vezes na cabeça dela. Mas como isso, a obediência dela desde o princípio achou graças aos olhos de quem havia. Isso aí, de todos que havia, só faltava os olhos do rei. Me fez lembrar também de outros exilados, né? Daniel, Mesaque, como? Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que também, eu li essa noite aí, esse texto, Daniel capítulo 1, que também resolveram no seu coração, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, enfim, aquela separação fez com que ele achasse graça aos olhos de todas as pessoas. Também teve um tempo, né, desse preparo, acho que no caso do Daniel foram 3 anos, e ela foi 1 ano nesse preparo, e finalmente quando ela chega diante do rei, o texto que nós já lemos, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres que se apresentaram ali. Ela tinha o diferencial dela, ela, sabe, o jeito, não só por ser judia, ser de outra nação, mas ela foi preparada por Deus. A diferença de Esther e as outras mulheres é que em Esther havia um cumprimento de propósito. Né? Hoje a gente sabe. Lá atrás, acho que nem o rei sabia. Né? Por que ele estava escolhendo Esther? Por que foi agraciada por ele? Mas havia um cumprimento de propósito para aquele momento. Né? E aí a gente dá um salto grandão para o capítulo de número 4, onde a gente vai saber exatamente sobre isso, que havia um propósito. Por esses dias, me foi dada a oportunidade de trazer a palavra num culto de terça-feira aqui na nossa igreja, e eu trouxe uma palavra falando sobre esse tema. Eu já vou lançar o tema de hoje, tá, gente? Daqui a pouco a Renata me lembra de novo. Falta o tema. Então, eu trouxe uma palavra falando sobre a promessa. Ela não termina em si. Que a promessa é só um caminho para o propósito de Deus se cumprir. Que o propósito de Deus é maior do que a promessa. Às vezes Deus te fez uma promessa, né? Olha, eu vou levantar você nessa terra como isso aqui. Aí você fala, caramba, eu vou fazer isso aqui. Você foca na sua promessa. E esquece de saber, mas por que Deus vai me levantar como isso aqui? E eu não estou dizendo isso só nas funções eclesiásticas. Né? A gente pensa muito em algum degrau eclesiástico. Mas não, uma pessoa que é uma dentista. Ai, Deus colocou no meu coração desde criancinha que eu seria uma dentista, fez uma faculdade, lutou, hoje eu sou dentista. Não, Deus tem um propósito maior com aquela promessa que se cumpre. Né? Eu não sei o que Deus tenha colocado no seu coração, que está nos assistindo, mas algo que você possa ter recebido de Deus, nesse momento, para e pensa, qual é o propósito para isso? Porque como a pastora Adna disse no nosso início, o propósito, acho que foi até antes de nós começarmos a gravar, o propósito, ele vai para a eternidade. Né? Porque o propósito, ele vai ser desvendado nos finais. Né? A promessa não, a promessa fica aqui, para a sua vida. Você pode escrever um livro e contar a sua biografia. E na sua biografia você vai dizer lá que você alcançou a promessa tal. A biografia vai ficar ali. Mas o propósito não, o propósito vai adiante, né? E antes de eu lançar o versículo-chave aqui, para nós lançarmos o tema, antes de eu lançar o versículo-chave, para a gente falar um pouco, eu quero lançar o tema dessa noite. E o tema dessa noite, a Renata até pegou um versículo aqui, qual é o versículo? Jó. Capítulo 8. Está aberto aí? Não. Jó capítulo 8, está aberto aqui, peraí.
Eu sei que não tem nada a ver com o livro de Esther, mas eu falei, eu quero lançar esse versículo aqui porque tem a ver com o tema dessa noite. Jó capítulo 8, versículo 7, diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém, o teu último estado crescerá em extremo. E eu acredito que esse versículo define o tema dessa noite. De Hadassah a Esther. O teu início pode ter sido pequeno, mas se prepare. O foco está nisso aqui, Se prepare, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para você. E o que a gente pode tirar desse se prepare? Como foi o preparo de Esther? Como essa menina Hadassah se preparou para chegar até esse lugar, né, até esse posicionamento? Apesar do versículo que nós vamos ler agora, versículo de número 14 do capítulo de número 4, nos desvenda o propósito principal da posição que Esther fora colocada. Eu também gostaria que nós focássemos nessa parte de como foi esse preparo para essa mulher, né? O versículo 14 diz, quem puder foca aí, você de casa também. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então a possibilidade do propósito principal estava sendo composto ali diante de Esther, né? Quem sabe, Esther, esse seja o propósito principal de Deus ter te posto no reino. Qual o propósito principal? Socorro e livramento para os judeus, né? E aí eu gostaria que essa mesa linda e abençoada, que já falaram um bocadinho, continuasse trilhando o caminho de alguns minutos que nós temos. Daqui a pouco a Yasmin levanta a mão. Alguns minutos que nós temos para falarmos sobre isso, sobre Esther, o seu preparo e esse propósito maravilhoso que ela tinha, né, que Deus tinha com ela. Vamos lá, gente. Agora a oportunidade está para vocês falarem mais. A gente já falou, né, que Esther, ela, como a Rafa falou, foi obediente, cheia de fé e superação. E aí, diante desse versículo aqui, e do que veio um pouquinho antes, né, eu vi também um certo medo. O medo aflorou a vida dela nesse momento. Né? O seu pai adotivo, na porta do palácio, de luto, né? Não se podia ficar na porta do palácio de luto, com vestes de luto. E aí ela manda saber, não, vai lá e pergunta o que está acontecendo com ele. Manda roupa, inclusive. Isso, quando volta com a resposta, ela fala assim, ninguém pode entrar na presença do rei. Ela teve um certo medo de ir, porque é humana, como qualquer outra pessoa que como, tipo assim, meu propósito foi até aqui. Aqui, eu cheguei aqui. Você não era essa? Isso. Aí ele fala assim, olha, de repente foi por isso que você chegou aí. Se você ficar calada, a gente sabe que o socorro vai vir. Agora, quem sabe se você e a casa do teu pai, e se a gente não vai perecer por falta de uma ousadia. Então eu vejo que aqui, quando a Rafa fala de obediência, eu vejo também a necessidade da gente ter pessoas certas, próximas para aconselhar. Pessoas essas também que têm o mesmo propósito, a mesma visão para aconselhar. Por quê? Porque se ela tivesse aqui buscado, de repente, um conselho em outro lugar, se ela não tivesse escutado, haveria sim livramento para o povo, mas não para ela. Né? Então, ou não vindo dela. Isso, né? Porque foi o que foi falado aqui. Deus estava aqui. Deus iria prover o livramento de outra parte. Porém, assim, quando ela deixa de escutar, se ela deixasse de escutar qualquer conselho, né?
poderia desandar o propósito ali naquele momento. Então, assim, quando ela aceita o conselho e da parte certa também, porque isso aqui é uma história, o conteúdo não está todo aqui, aonde eu quero chegar. De repente o conteúdo não está todo aqui. O eunuco voltou com o recado, mas a gente não sabe se em volta dela tinha outras pessoas falando, né? Poluindo a mesa. Poluindo a mesa. Minha mente, tudo pode acontecer. A gente não escuta bons conselhos e maus conselhos todos os dias. Sim. Olha, melhor não, fica quieta porque isso não é problema teu. Né? A gente escuta o tempo todo. Você vai morrer se você for lá na frente do rei. Você vai morrer. Tá vendo que você vai morrer? Já não chega a ter tirado vativa. Se eu perecer, eu pereci. Acabou. E acabou. Eu acho que eu posso ir um pouquinho mais além. Sim. Porque até então, quando a gente está num caminho, seguindo o propósito, quando ele chega, que a gente acha que alcançou, a gente descansa. Até aqui foi para isso, beleza, acabou. Então meio que respira. Então, eu acredito que ela achou que acabou ali. Mas quando ela recebe, quem sabe? Então, fez ela raciocinar, fez ela pensar, fez ela ir um pouco a mais, dizer, não acabou, não foi para isso. O propósito não acabou no cumprimento da promessa. Porque, tipo assim, ela também, apesar de ser rainha, ela também ia ser ouvida. Então ela tinha essa chance de ser ouvida e clamar pelo povo dela. Então não foi simplesmente só para ela ser a escolhida ou ela ser ali receber a coroa, não. Foi para ela ter uma voz. Então eu acredito que quando ela recebeu, ela entendeu, não é só até aqui, para mim é mais além, mas de que maneira? Porque você pode ver que quando ela entendeu, ela pronuncia. Mas ninguém chega na presença do rei. Ela entendeu. Essa é a única maneira que eu posso, mas como? Ninguém nunca fez isso. Então ela entendeu que ela teria voz. Mas de que maneira? Ninguém chega lá. Ninguém nunca fez isso. Então, mais uma vez, ela teve que parar. Não, calma aí, eu não posso agir pelo impulso. Vou ter que parar e raciocinar. Mas de que maneira nós, judeus, paramos e raciocinamos? Orando e jejuando. Olha que excelente a gente recebe aqui, nos mínimos detalhes, que o propósito, ele vai além do cumprimento da promessa. Quando Deus cumpre a promessa na vida de alguém, não é para simplesmente, Deus cumpriu o que prometeu. Não tem um propósito em cima desse cumprimento. Ele vai além, como já fora dito aqui, né? Um anjo desceu e disse para Maria, olha, no teu ventre conceberás, né? Engravidei do Espírito Santo, tá aqui, coloquei, né, um bebê no mundo, e aí, tem um propósito com aquele bebê, né? Não sei qual for a promessa, se a gente puxar aqui, a gente vai puxar a promessa de todo mundo aí, Ana, com Samuel, né? Ana concebeu Samuel. Podia falar, Samuel, meu filhinho, vou para casa, agora vou criar minha promessa não. Minha promessa tem um propósito. Samuel estava crescendo ali, minha promessa não que era minha. só uma promessa, né? E, na verdade, o propósito era bem maior. Muito maior, gente. Quem foi Samuel? Muito maior. A promessa não é. A promessa não é minha. A promessa em si, ela... No primeiro momento, a gente acha que aquela promessa é para nós. Nós vamos receber, é nossa. Mas aquela promessa, ela é para ser expandida, ela é para muitos. Nós só somos um canal. Nós recebemos. Sim, pode-se dizer que a promessa é o meio do caminho, gente. É meio caminho andado. Ter pensado nisso. Eu, essa semana, eu passei por uma experiência. Bora, experiência! Quando eu estava no final da internação, eu fiquei louca de ter que trabalhar, ter que isso, ter que aquilo. Aí as pastoras sempre falavam de, poxa, tem uma área, segue a área, que não sei o que, busca nessa área. A pastora Adila falava,
passa um tempo em casa, trabalha de casa. E quando eu saí, eu tive proposta de emprego. Aí, eu tive uma primeira, que era na minha área, mas teve outras que me seduziram. Eu lembro de uma que foi muito marcante. Tava nós lá na chácara, todas as pastoras, obreiras, e eu tive uma proposta muito boa. A pastora, mas essa você vai trabalhar fora? Enfim, naquele dia eu obedeci. O coração não ficou muito satisfeito em obedecer, não. Eu estava nos 4 pontos que ele ofereceu. Uau! Mas enfim, era um salário básico, mais comissão. Mas enfim, naquele dia eu fui por orientação. Mas, tipo assim, lá atrás eu tive a proposta do reboque, de trabalhar no reboque, e estava trabalhando no reboque. E o período de 1 ano e meio que eu trabalhei no reboque foi muito bom, porque eu trabalhava de casa, então eu conseguia vir à igreja, conseguia casas escolhidas. Foi um propósito. Exatamente. E quando eu precisei que aumentasse o salário, porque eu já iria começar a pagar aluguel, Deus entrou com providência mais uma vez, dobrou o salário. E aí, essa semana teve uma ex-interna que me mandou mensagem e falou: Rafa, explica como é que foi aquele negócio do trabalho seu, que foram te buscar na porta da sua casa, e eu vi no dia que também te ofereceram outro emprego quando você estava passando num aperto. Aí eu peguei e falei, ela disse, não, porque eu fiquei desempregado e meu esposo está questionando a minha fidelidade a Deus. E em você eu vi que aconteceu na sua vida. Eu só continuo, e eu quero continuar indo na igreja e ele está questionando isso. Então acho que, tipo assim, eu não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito no todo. Mas essa semana, essa experiência que eu tive, serviu de espelho para uma outra vida. Olha aí, né? E mais uma vez a gente bate de frente com o quê? Com a submissão às orientações de mentores, né? Sim. Mais uma vez. Claro que a gente não quer de maneira nenhuma aprisionar ninguém a ninguém, porque a gente sabe que o nosso maior mentor é o Espírito Santo, é o Senhor. Mas o Senhor, ele põe, por exemplo, pais e mães, para quê? Para nos orientar nessa terra, né? Claro que nem todo mundo tem pais e mães com a mentalidade boa para nos orientar, mas isso aí já é outra questão, é discernimento do Espírito Santo. Mas aquelas pessoas que são responsáveis por nos mentorear, a gente precisa dar uma atenção maior ao conselho que está vindo dali. Sabendo que a promessa, gente, é só meio caminho andado. Quando Deus cumpriu uma promessa na sua vida, lembre-se disso. Não deixe a euforia, a alegria te levar para um lugar, sabe, de conforto, de descansar. A Estela poderia ter pensado nisso, porque ela poderia ter pensado exatamente nisso. Não, Deus permitiu que eu chegasse aqui porque eu não tive pai, não tive mãe, fui sofrida, fui assim. Ela poderia ter se vitimizado, se colocado como vítima o tempo todo e ter falado, não, Deus me colocou aqui para me honrar. Me honrar, isso aí. Isso aí. É uma honra para mim ser rainha. Caramba, não, essa honra é minha. Eu cavei, eu agora sou e eu me preparei, eu fiquei virgem. Né? Eu fiquei virgem, eu me guardei, eu me preparei. Né? Eu tenho uma pergunta, né? Sim. Já sabendo da resposta. Calma aí, não levanta o dedo hoje, não. Assim, uma pergunta para todas nós, né? Será que isso não tem acontecido com a gente? Chega numa certa posição, num certo patamar que a gente considera um certo patamar, aqui eu vou me acomodar, eu já cheguei aqui, já estou, né, fazendo algumas coisas, ou no trabalho, ou dentro da igreja, ou no nosso lar, aqui, ó, já criei meus filhos. Falso não, ó Deus. Meus 4 filhos já criados. Essa semana eu meti essa. Né? E agora estou tranquila. Não é tranquilidade, não é para descansar. Para Deus. É o momento. Será que nós não temos feito isso, né? Temos. Os nossos familiares, já ganhei esposo para Jesus, já né, conquistei aqui, a minha família serve a Cristo, e a família da vizinha do lado? Será que não foi para esse propósito que Deus resgatou a nossa família? Será que não foi, né? Por que temos vivido tantas experiências? Não seria para
mais adiante passar as experiências e alcançar outras vidas. Aí eu pergunto para mim, né, nesse estudo, será que eu tenho vivido a promessa e tenho me acomodado nisso? E cadê o propósito? Aonde que está o propósito? Dessa qual promessa? Foi? Eu já descobri qual é o propósito? A pergunta que eu... Uau, o propósito. Quando a gente consegue se encontrar. Nesse momento, assim, fez me lembrar que eu também, eu completei o meu tempo. Acabei a carreira. Não mete essa, pastor. Você não ouviu? Ninguém ouviu isso. Ninguém ouviu isso. E eu falei com Deus assim, não, acabou, eu não tenho mais idade, ou a juventude, muitas mulheres novas, cada um vai pegar aí a sua cruz e vai carregar e tá tudo certo. Eu vou, parar, jubilar, qualquer negócio. Jubilar, hein? Aí, quando eu pensava assim, né, no momento que eu pensava assim, foi quando Deus mudou tudo. A senhora teve aquele sonho, né, pastor? Aí parou tudo. E agora mesmo eu cheguei em um outro lugar, outro patamar, que é como a história que está sendo revelada, né? Cada um de vocês, os telespectadores também vai no ver e tal, mas saiba que quando Deus tem uma promessa com você, ela não para. Você só vai parar quando parar e terminar essa terra. Quando terminar... No último suspiro, né? Suspiro. Porque essa semana mesmo, eu orando, e o Senhor mandou preparar uma documentação para fora do Brasil. Ô, Glória! Vamos mal, hein, pastora? Então, eu vejo que quando eu achei que parei, ia descansar, aí já não tenho mais como parar. Porque... Isso aí. Quando ele me falou que eu tinha que ouvir, né? Quer dizer, eu retomei aquilo que nós começamos há tempo, né? É um centro de recuperação que a gente nem imaginava, André, a Fernanda, nem, né? E quando começou e ficamos, depois de muitos anos, aí Deus fez com que provou o Senhor que retomasse. Mas eu não tinha entendimento ao retomar. Que retomar dessa? Que vim para onde? Para onde? Que já está tudo feito, né? E assim Deus fez, e não parou mais aí, né? Então eu achei, né, em todos os momentos que estão acontecendo, achamos que parou, mas não parou. Eu não sei o propósito do Senhor, eu não tenho dimensão como vai ser, mas eu sei e falo para cada uma de nós aqui na mesa e também aquelas pessoas que nos seguem, que estão acompanhando a vida da Esther, que o povo de Deus, ele só vai parar quando terminar a sua jornada na Terra. Belas palavras. A volta de Jesus. Só na volta do nosso Cristo. Até lá, ou no retorno dele para cada um de nós. Até lá, a gente tem que entender que a promessa, ela não para. Né? É só um caminho, é só a metade do caminho andado, o propósito que precisa se cumprir. Você quer falar, Ju? Quer falar com Yasmin só, né? Vocês duas saíram, né? Tá lembrando aqui, 100 anos é pouco. Verdade. Não, para a pastora claro que, né? Vamos embora. Vamos que vamos, né? Então, para este tempo, Esther, foste chamada. E nós sabemos que a nossa linda Hadassa se tornou essa grande mulher que aceitou o desafio. Meu Deus, como ela aceitou esse desafio na vida dela de ver o propósito de Deus se cumprir, né? O propósito maior de Deus se cumprir, que era o quê? Socorro e livramento para o povo dela, para os judeus. Deus, ele conhece os nossos amanhãs. O seu hoje pode ser pequeno, mas se prepare, porque Deus pode estar te chamando para um propósito muito grande, né? E o propósito é sempre para a glorificação do nome dele. A promessa te honra e o propósito glorifica o nome do Senhor. Entende isso?
A promessa, ela te honra. O Senhor lança uma promessa para você, você profetiza sobre aquelas coisas que vão acontecer. Olha, Deus me fez promessa, né? Deus falou que eu vou ter um filho, Deus falou que eu vou casar, aí Deus falou que eu vou ser não sei o quê. Você vê uma profissão na sua juventude, Deus falou que eu vou concluir, Deus falou que vai me dar uma casa, né? Coisas materiais também. Deus falou. E quando isso se cumpre, as pessoas que estão à sua volta falam, caramba, Deus falava com ela há muito tempo sobre isso. Deus sempre falou para a pastora que ia entregar isso nela. Então a promessa te honra, mas o propósito daquela promessa glorifica o nome do Senhor. A promessa honrou ou não honrou Ana? Honrou Ana. Toma, seu Samuel. Durante 7 anos, quantos anos a Ana ficou com Samuel? 7 anos, né? 7 anos ela, a promessa. Olha, Deus cumpriu a promessa. Olha, Deus cumpriu a promessa. Mas no momento em que ela entendeu que a promessa ia além daquilo ali, que a promessa era um propósito, ela, Senhor, glorifica teu nome na promessa. Entregou a promessa para o Senhor. Então, não sei o que Deus tem te prometido, mas aquilo que Deus tem te prometido, você precisa colocar de novo nas mãos do Senhor para que aquilo se torne finalmente o propósito. A Esther, ela poderia ter morrido, porque ela precisava ir diante do rei, né? E o começo dela foi muito pequeno. O que viria para frente era muito maior, e ela teve que se preparar, e ela fez a parte dela, se guardou, se preparou, se manteve pura. Depois Deus colocou pessoas, não só Mardoqueu, mas como Hegai, pessoas. E depois todas as pessoas acharam graça. E pronto, a promessa se cumpriu, ela foi diante do rei e foi escolhida rainha. Acabou, podia ter parado ali. Agora ela tinha um grande desafio, voltar à presença do rei sem aquilo ser possível. Voltar à presença do rei para fazer um pedido. E aquilo era contra a lei. Ela podia ter perdido a cabeça ali. E aí ela deu aquela palavra, né? Se perecer, pereci. Mas antes disso ela fez o quê? Orou e jejuou com todas as suas moças. Suplicou que todos os judeus nas 127 províncias também estivessem jejuando por ela. Os judeus não iam jejuar, gente, por livramento e por socorro, não. Vamos orar e jejuar por livramento e socorro para o meu povo. Não, não. Isso era ato secundário. Isso quem ia conseguir era Esther. A oração e o jejum era para que Esther não morresse. Que Esther achasse graça novamente diante do rei. Olha só, a gente obedecer os passos da vida. Não ir com sede ao pote. Né? Naquele momento, o desespero podia fazer com que os judeus em 127 províncias, Mardoqueu e todos aqueles judeus que ali estavam, inclusive na cidade de Suzã, o desespero podia fazer eles entenderem que Esther mandou orar e jejuar para ninguém morrer. Socorro, Deus, socorro, livramento. Não, eles entenderam. Não, vamos passo a passo. O jejum é para quê? Jejum objetivo. Para Esther achar graça perante o rei. Esse é o objetivo da gente. E o resto? O resto ela vai conseguir depois lá. Deus vai dar sabedoria, ela vai se virar. O resto ela vai conseguir. E quando ela entra à presença do rei, o rei entrega para ela o cedro, né? Aponta para ela o cedro, o que significava achei graça, não mata ela deve ter algo importante para passar. E toda a estratégia que houve depois, que nós sabemos, que eu não tenho mais tempo, nós não temos mais tempo, toda a estratégia que houve depois fez com que Esther, ela na presença do rei, com sabedoria linda, divina. Fica uma pergunta. Ah. Interessante como é que o povo, eles ouviram o pedido de Mardoqueu a pedido de Esther. Sim. Então o povo entendeu que Esther foi a escolhida para estar ali sim. Naquele momento. Sim. Naquele momento ela... Porque, tipo assim, até então, vamos dizer que nem todo mundo sabia que Esther era judia. Então eles descobriram ali. Sim, sim. E naquela... Quem estava longe. Quem estava perto, que conhecia Mardoqueu, sabia que ela era judia. Filha é a mesma coisa. Então, tá ali. Mas ficaram quietinhos também. Porque poderiam ter levantado acusadores,
Poderiam ter levantado qualquer um para denunciar Esther antes mesmo que ela pedisse. Sim. Agora, eu estava pensando sobre essa submissão de Esther, né? Já posta na mesa muitas vezes aqui hoje, e agora com a tua fala me fez lembrar que a graça que Esther achou diante do rei ali, naquele momento ali, foi muito além da questão de ela ser linda, maravilhosa e Deus estar com ela. O rei, a primeira coisa que o rei quis fazer quando ele escolhe Esther como rainha, sabe qual foi? Ele fez um banquete para todos os príncipes das 127 províncias e todos os seus servos. Ele fez o banquete que ele fez para Vasti. E ele trouxe Esther para o banquete. Exatamente o que ele pediu para Vasti fazer e Vasti não fez. Agora ele convida Esther e Esther vai linda, maravilhosa para o banquete do rei. Essa noite eu estava lendo isso e eu falei, gente, o que uma não fez com o coração pesado e tipo, vou lá me mostrar e tal, a outra foi leve. Foi leve para a presença do rei. Então já tinha no coração dele uma calmaria, sabe? Uma paz. Ela fez para mim o que Vasti não fez. E exatamente como foi o outro banquete. Claro, o outro banquete foi muitos dias de bebedice, aquela coisa toda. E esse não, já foi um banquete mais simples, mas foi exatamente com aquelas pessoas que viram ele sendo específico só para isso, né? Específico. Viram ele ser rejeitado. Viram o rei ser desonrado, aqueles 127 príncipes e todos os seus servos, viram aquele homem ser desonrado por Vasti, ser rejeitado pela rainha, né? Agora, anos depois, que agora só 3 anos ele passou para decidir, aí mais um ano Esther de preparo, 4 anos, talvez 4 anos e meio depois, ele volta à cena da situação, ao mesmo cenário, traz de novo os 127 príncipes e fala, agora vocês vão ver a minha nova rainha. E aí Esther entra linda e poderosa, maravilhosa, traz uma calmaria ao coração do rei. Já acabou, Hermen? Traz uma calmaria ao coração do rei. Meu irmão, que depois essa mulher aparece na frente dele do nada, ele vai mandar matar a mulher? Sabe, já tinha no coração dele, com todas essas situações, o coração dele já era dela. Amou Esther mais do que a todas as mulheres e aponta o cedro para Esther. Esther entra na presença do rei. Agora entra o quê? A ligação com Deus. Porque uma coisa é você saber que Deus te colocou ali. Nesse trabalho aí, Deus te colocou. Sabe? Nessa posição, Deus te colocou. Nessa condição, Deus te colocou. Uma coisa é você saber que foi Deus que colocou aí. Agora, outra coisa é você saber como você vai fazer para se manter aí. Aí é que a chapa esquenta. Aí é que a gente tem que ter uma sensibilidade para ouvir. Muitos pisando. Para ouvir os pés pelas mãos. E para ouvir o Espírito Santo. Faz um banquete, convida o rei, convida a Amã. Não fala logo no primeiro banquete, não. Diz que tem mais um banquete, convida o rei, convida a Amã. Sabe? Vai fazendo a coisa acontecer. Não come mingau quente, né? No meio, não. Vai comendo mingau quente pela beirada. Isso ali foi o quê? Instrução do Espírito. Instrução de Deus. Você vai se manter aonde você está. Estrategista. Você vai se manter. Não adianta o rei botar o cedro, achei graça, e você, olha, eu quero falar, porque estão querendo matar os judeus. Agora, o que eu faço, rei? Eu sou judia. Não, calma, devagar se vai ao longe. Se Deus te colocou aí, tenha paciência, tenha calma, porque o propósito vai se cumprir. Deus não tem planos frustrados. Né? O livro de Jó vai falar, porque Deus não tem planos frustrados. E se Deus não tem planos frustrados, o propósito dele vai se cumprir. Tenha calma, paciência, assim ela fez. E nós sabemos que de Esther, né, veio ali a condição
de todo o povo de Deus receber socorro e livramento. Linda mulher, linda história, né? De Hadassa a Esther. O seu início pode ser pequeno, mas prepare-se, porque Deus tem grandes coisas a fazer com o cumprimento do propósito na sua vida. E lembre-se ainda, o propósito não define a promessa, ou seja, a promessa não define o propósito. O propósito vai além da promessa. A promessa é só meio caminho andado. Recebeu a promessa? Glorifique o nome do Senhor, se alegre com os seus, mas continua a caminhada, porque o propósito é maior do que a promessa. Considerações finais? Alguém quer falar algo? Alguém quer se despedir das pessoas que nos assistem? Ninguém? Todo mundo muito tímido, hein? Para quinta live vocês estão muito tímidos, hein? Eu quero sim, eu quero legal. Os ouvintes, né? Aqueles que nos acompanham, que mulher, né? Homens também, que homens e mulheres vão ver esse trabalho, que sejam servos do Senhor, obedientes a Deus. Basta somente obedecer, escutar a voz de Deus para ser iluminado o caminho, para que você possa alcançar um grande objetivo e toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua geração levará um legado seu. Alguém mais? É exatamente, né, pegando aí uma parte da palavra da pastora Adna, em continuar, em ser obediente, em ser fiel, eu penso assim, se até aqui, né, assim como Esther, houve fé no nosso coração, houve superação, houve força, houve obediência, por que não continuar? Né? Por que não ir mais adiante? Por que só ficar com a promessa e parar por aqui? Então, se houve tudo isso, se houve uma fila, né? Ou se está acontecendo uma fila na nossa vida, por que não continuar mais um pouco? É isso. E que Deus ele faça com que as promessas concluídas em nossa vida, que vão de certo além para o propósito, seguirão para o propósito dele, possa encontrar em corações sedentos dele uma proposta, né, de estar com ele. Eu quero terminar esse momento aqui, nós já vamos agradecer a Deus juntas, né, daqui um pouco, com o versículo de número 16 do capítulo 8 e 17, que diz assim: e para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Agora, a parte B do versículo 17 diz assim, ó: e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. A gente sabe que muitas pessoas serão alcançadas, né? Com a honra que Deus vai derramar sobre a sua vida, com a alegria que Deus vai derramar sobre a sua vida, né? Com a luz, com o gozo que Deus vai derramar sobre a sua vida. É só a promessa se cumprindo. Mas muitas pessoas, olha, lá em Suzane, nas 127 províncias, muitas pessoas se fizeram judeus, gente. O que é isso? A partir de hoje eu me rendo ao judaísmo. Olha só! Terrível isso, né? A partir de hoje eu sou judia também. A partir de hoje eu sou judeu igual Mardoqueu. Muitas pessoas vão olhar o que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, e vão se render a esse Deus poderoso. Esse é o propósito maior, né? Que Deus nos abençoe. Aqui nós terminamos o nosso estudo sobre o livro de Esther. Nós agradecemos a você que acompanhou essa série de mensagens do livro de Esther. Mais uma vez a gente quer deixar o pedido para você compartilhar essa live, para você curtir, comentar e para você acompanhar esse canal, né? Se você ainda não se faz participante, vai lá, segue a gente, proporciona a gente estar enviando para você outros vídeos, e quando houver outras séries de mensagens aqui, e já o Senhor nos inspire a fazê-la, você possa estar participando conosco também.
Nossa rede é simples, estamos começando, mas que Deus nos mantenha na nossa simplicidade, mesmo quando formos grandes. Beijo para vocês e até mais.